Muito bem, vamos ao nosso estudo então sobre mais uma das mulheres da Bíblia. Nós vemos que nas histórias bíblicas temos meninas, temos adolescentes, temos jovens, temos mulheres casadas, mulheres separadas, mulheres viúvas, mulheres idosas, mulheres que têm os seus nomes registrados nas histórias e mulheres cujos nomes ali não estão. No programa de hoje, conversaremos sobre uma menina, uma jovem, talvez saindo da adolescência, entrando na sua juventude, a filha de Jefté. A Bíblia não nos diz o seu nome, mas uma anônima. Uma menina obediente, uma menina fiel ao Senhor, uma menina modelo, uma menina meiga, uma menina gentil, uma menina que vamos ver as qualidades dela na sua história. Mas para conhecermos a sua história, precisamos de saber um pouquinho sobre o seu pai, Jefté. Quem foi Jefté? Jefté foi um juiz em Israel. Jefté, o seu nome significa Ele abre. Ele abre. Jefté, ele foi rejeitado pela família dele, porque ele era filho de seu pai com uma concubina. Então, a esposa de seu pai não quis aquele menino criado junto com seus irmãos. Ele ficou longe da família, ele foi criado separado, ele foi rejeitado. Mas apesar de rejeitado, Jefté tinha caráter. Jefté recebera de seu pai, Gileade, ele recebera o caráter, o ensino. Ele conhecia o seu Deus, ele conhecia a história do seu povo. Ele era um homem íntegro, ele era um homem sábio, ele era um homem que soube dar a volta por cima da sua rejeição. Jefté foi um juiz em Israel. Jefté foi usado pelo Senhor para trazer vitória sobre os inimigos e para restaurar a paz em seu país, para restaurar a segurança, a tranquilidade para as famílias e para as tribos de Israel. Jefté foi um juiz. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito de Jefté e sua filha. Em Juízes, capítulo 11, do versículo 30 ao 40, nós lemos assim: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Vamos parar aqui um pouquinho. Jefté foi convocado pelo povo de Israel. Buscaram Jefté como um homem valente, como um líder, e sabiam do seu caráter, e sabiam da sua integridade, e sabiam que era um homem que conhecia Deus e temia o Senhor. Então, todas as tribos de Israel buscaram Jefté, dizendo: você precisa livrar-nos dos filhos de Amon, os nossos inimigos. Amon e Moabe, duas nações descendentes de Ló, ficavam fronteiriças a Israel. Hoje é a nação da Jordânia. Exatamente ali no mapa onde hoje é a Jordânia, eram Amon e Moabe, estas duas nações. E os filhos de Amon estavam lutando contra Israel, estavam oprimindo Israel. Israel estava sendo pilhado pelos filhos de Amon. Estavam bem de frente, é só atravessar o rio Jordão. E então o povo de Israel foi atrás de Jefté, lá em Gileade, do outro lado do Jordão, ao norte, e chamaram Jefté para que ele viesse livrar a Israel. Jefté então disse: vocês me rejeitaram, vocês não quiseram saber de mim. Jefté disse: a minha família me rejeitou, não achou que eu era capaz, não me quis, e agora vocês vêm a mim.
Eles disseram, sim, aceita este encargo. Não há ninguém como você, valente, corajoso, íntegro. E Jefté aceita o desafio. Está bem. Reúne o exército e diz, eu vou lutar contra Amon. Mas Jefté, ele sabe que ele precisa do Senhor. Jefté sabe que se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver com o seu exército, será vã todo o esforço da nossa parte. Ele sabe que é de Deus que vem a vitória. Então Jefté fez um voto ao Senhor. Ah, como nós precisamos ter cuidado com os votos que fazemos. Como precisamos ser cuidadosos. Eu me lembro de quando eu estudei odontologia, na minha classe tinha uma colega que fez um voto. Ela chamou de uma promessa. Ela disse que se ela passasse no vestibular, ela não cortaria o cabelo. E tinha o cabelo grande, o cabelo comprido. Ela devia ter falado, olha, eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo, ou 2 anos sem cortar o cabelo. Mas ela simplesmente disse que não ia mais cortar o cabelo. E chega um ponto que o cabelo não fica bonito e começa a dar trabalho. E o que ela pensou? Preciso cortar o cabelo. E ela disse, eu vou ter de ir contra o meu voto. Eu não posso continuar com isto. Voto é uma coisa muito séria. A pessoa precisa pensar bem, colocar um tempo, colocar um limite e pensar em todas as possibilidades. Porque depois que ela faz aquele voto, ela tem de cumprir. Depois que ela faz aquela promessa, ela tem de cumprir. É melhor que você não pense, vou fazer um jejum. Faz o tanto que você alcança, faz o tanto que você pode. Você conhece a sua limitação. Então, é muito importante que você seja sensato quando fizer um voto a Deus. A palavra de Deus nos diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Melhor é não fazer voto, melhor é não fazer promessa, ou pensar bem, colocar um tempo. Vou ficar um tempo, vou ficar 1 ano de barba, tudo bem. Eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo, tudo bem, mas coloque um tempo e coloque algo mensurável, algo que você conhece, a sua família, o meio em que você vive. Então, é importante que os votos sejam com sensatez. Deus não exige voto de ninguém. Deus não precisa de voto de ninguém para nada. Nada, nada. Porque todas as bênçãos do Senhor nos foram dadas através de Jesus. Tudo que nós precisamos nos veio através de Jesus e do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Nós não precisamos de fazer trocas com Deus, sacrifício, pagar promessa, vou carregar uma cruz, eu vou andar a pé, vou andar de joelhos, vou fazer penitência, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As bênçãos nos são dadas por Deus. E Deus nos dá isso através de Jesus, o seu Filho. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. É melhor não votar do que votar ou prometer e não cumprir. A Bíblia tem uma série de regras sobre o voto e diz que quando a mulher faz um voto, quando ela faz uma promessa, ela está sujeita, se ela é solteira, sujeita aos seus pais. Se o pai não concordar, ela está livre do voto. Mas se o pai concordar, ela deve cumprir. Fala sobre a mulher casada. O voto que ela faz está sujeito ao marido. Se o marido disser, não, eu não concordo, não adianta, ela não precisa fazer. Mas se o marido disser, sim, eu concordo, então ela vai, ela cumpre. As bênçãos de Deus não precisam ser em troca. Eu vou me sacrificar, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer isso para receber. Não, nós jejuamos, o nosso jejum é uma arma de vitória.
Jejum é uma disciplina da carne. Jejum é uma consagração ao Senhor, é uma busca do Senhor. Mas jejum não é para uma troca, porque as bênçãos, elas já nos vêm através de Cristo. Como diz Paulo no primeiro capítulo da carta aos Efésios, bendito seja o Pai, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem concedido toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Ele nos fez assentar nas regiões celestes e nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo já nos foi comprado com o sangue de Jesus. Tudo já foi conquistado ali na cruz. Não é preciso fazer voto para ter bênçãos. Mas, se você sente de fazer um voto, se você quer fazer um voto, se Deus pôs em seu coração um voto, que faça, mas que seja algo sensato, que seja algo para se cumprir, que seja algo sabendo que a bênção vem não do voto, mas vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Nós vamos ver aqui na história de Jefté, como que Jefté fez um voto tão precipitado, tão precipitado. Jefté disse, se Deus me der a vitória nesta guerra, se eu vencer os filhos de Amon, quem primeiro sair da porta da minha casa para encontrar comigo, eu vou oferecer a Deus em holocausto. Ele estava pensando em um ser vivo. Seria o cachorrinho? Seria um cavalo? Seria um animal de estimação? Ou seria uma pessoa? Ou seria um escravo? Ou seria sua esposa? Ou seria sua filha? Ou seria o seu mordomo? Ou seria o seu chefe, o chefe da sua casa, o chefe dos seus escravos? Será que ele pensou quando ele proferiu este voto? Será que ele pensou nas opções do que aconteceria com o seu voto? Eu vou oferecer a Deus em holocausto. Por que ele não fez um voto mais sensato? Eu vou oferecer a Deus em holocausto o melhor do meu rebanho. Eu vou oferecer a Deus a metade dos meus bens, dos meus animais, do meu gado, em holocausto ao Senhor. Por que ele não fez um voto mais sensato? O que sair da porta da minha casa para encontrar comigo depois que eu tiver vencido os inimigos, eu vou oferecer em holocausto. Não sei o que ele estava pensando. Não sei se ele pensou num animal ou pensou num ser humano. Deus não aceita sacrifício humano. Deus não quer sacrifício humano. Deus não exige sacrifício humano. Quando ele pediu a Abraão o seu filho Isaque, nós sabemos que o Senhor mesmo colocou um substituto para Isaque. Um carneiro ali estava. Não precisou de Isaque ser imolado. E Abraão cria que mesmo que Isaque fosse as cinzas, colocado ali sobre aquele holocausto, Deus restauraria a sua vida, Deus o ressuscitaria das cinzas, Deus o levantaria. Deus não exige sacrifício humano. Não tem isso na Escritura. O inimigo, sim. Nos rituais satânicos, há sacrifícios humanos. Sacrifícios a Moloque. Moloque era um demônio. Sacrifício de crianças. Sacrifício de jovens, de virgens com o deus Camus, com Baal. Sacrifícios humanos. Ali na Bolívia, naquelas religiões dos ancestrais, dos indígenas, há sacrifícios humanos. No satanismo há sacrifícios humanos, mas Deus não exige. E Jefté fez um voto precipitado, um voto louco, um voto sem necessidade. Deus queria dar a vitória ao seu povo, era só pedir e dar-se-vos-á. Como Davi fazia, Senhor, que devo fazer? E Deus dava a direção na guerra. Mas Jefté disse, quem primeiro sair do portão da minha casa, eu oferecerei em holocausto. E então vamos ver, diz o texto, este os derrotou desde Aroer
até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo, até Abel-Queranaim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. Olha que tristeza. Jefté vai chegando em casa e a sua filha única, sua única filha, a quem ele amava, sua filha vem com danças, com tamborins, com adufes. Ela vem comemorar a vitória de seu pai, ela vem em alegria. Eu imagino como essa menina se preparou para receber seu pai. Como ela preparou a roupa, como ela preparou as canções, como ela preparou a música, como ela preparou os servos para irem junto dela e ela à frente, abrindo os portões para receber o seu pai. Que alegria, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, saudando seu pai pela vitória. E quando Jefté viu a sua filha, toda aquela alegria da menina, todo aquele louvor, toda aquela exultação, toda aquela festa se torna em luto, se torna em tristeza. Jefté rasga suas vestes. Eu imagino como ele olha, como ele reflete, como ele pensa: o que eu fiz? O que falaram os meus lábios? Por que eu não pensei isso? Por que eu não pensei que pudesse ser a minha filha? E ele rasga suas vestes, e ele chora, e ele diz: Ah, minha filha, você é a razão agora da minha calamidade. De que me adianta esta vitória toda? De que me adianta tudo que eu recebi se eu estou perdendo você? Eu agora tenho de cumprir o meu voto. Eu falei, eu não posso voltar atrás. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Melhor é não votar. Deus não precisa do nosso voto, não é necessário. As bênçãos já estão compradas pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício já foi feito por nós. Mas, se votou, vai ter de cumprir. E Jefté então diz: Ah, minha filha. E a menina diz: Meu pai, se você fez o voto, você terá que cumprir. E quando ele fala o que vai acontecer, a menina diz então: Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Vemos então que toda aquela vitória, toda aquela alegria, todo aquele cântico se torna em tristeza por causa de um voto precipitado. A menina, a jovenzinha diz: Meu pai, então permite que antes de você cumprir o seu voto, que eu vá pelos montes e possa chorar a minha virgindade. Possa chorar que eu não me casei. Daí há algumas interpretações com relação ao que aconteceu com essa menina. Alguns dizem que o voto foi que ela apenas não se casou, que ela ficou virgem até a morte.
e outros creem que o pai realmente a ofereceu em holocausto. Porque aqui no texto tem as duas coisas, dizendo que ela jamais foi possuída por varão, ou seja, ela pode ter ficado viva e não ter se casado, ou que realmente Jefité tenha cumprido o que falou, pois ela disse: cumpra em mim o voto que foi feito, oferecê-la em holocausto. É algo tão difícil de imaginar, é algo tão terrível, o voto precipitado de Jefité. O não pensar nas consequências das suas palavras, o não pensar na sua família, o não pensar em seus filhos, o pensar apenas egoisticamente no seu nome e nas suas conquistas, em detrimento do que possa acontecer com a família, mesmo que depois venha chorar, mesmo que depois venha se arrepender. Como é importante que o pai, o chefe da casa, pense antes de falar, pense antes de proferir uma palavra que vai ferir os seus filhos, que vai prejudicar a família, que vai trazer consequências tão desastrosas para o seu lar. Como é importante que o pai pense nos seus filhos e não apenas nas suas vitórias, e não apenas nas suas conquistas, e não apenas no avanço e no crescimento do seu nome naquilo que ele faz. A filha única de Jefté, ela chora a sua virgindade. Não sabemos, não podemos afirmar exatamente, mas podemos dizer que a tristeza veio. Se Jefté não teve mais filhos, ali acabou a família dele. Ali interrompeu a sua descendência, na sua única filha. Que os homens, que os pais possam pensar em seus filhos nas palavras que falam. Possam pensar em seus filhos, possam pensar na família, possam meditar antes de proferir um voto ou uma palavra que venha ferir ou possa até mesmo matar a sua descendência. Sejam sábios, sejam sensatos e que você possa guardar isto no coração, que toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram concedidas em Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo já foi proposto por Ele. Não é necessário voto algum, não é necessário sacrifício algum. Um voto que se faz deve ser feito na direção do Senhor, algo profético diante dEle, mas sabendo que todas as bênçãos estão disponíveis para mim e para você em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida ao Senhor, sua casa, sua família. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração, confesso que Tu és o Senhor, que Tu és o Messias, que Tu és o único Deus, único e verdadeiro Deus. Eu abro meu coração e me entrego a Ti para Te amar, Te servir, Te adorar, para estar em Tua presença e fazer aquilo que Te agrada. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Senhor, perdoa os meus pecados, limpa minha mente, limpa o meu coração, limpa meus lábios, meus ouvidos, meus olhos. Passa sobre mim o sangue de Jesus e dê-me certeza de salvação. Dê-me a graça de viver para Ti, viver todos os meus dias em sabedoria, em fidelidade, para a glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, unge-me e usa-me. Eu me entrego a Ti. Pai, e as pessoas que nos assistem e precisam de uma bênção especial, precisam de cura para suas enfermidades. Cura agora, Senhor. Toca na ferida, toca no câncer, toca no corpo, trazendo agora
o alívio, o bem-estar, a cura. Toca naqueles que estão oprimidos pelo inimigo, rompe as correntes, quebrem-se as algemas, rompam-se as cadeias, sejam livres agora em Cristo Jesus. Ó Deus, aqueles que estão precisando de uma bênção financeira, que estão precisando, ó Deus, de um romper, que o Senhor possa lhes conceder portas abertas de trabalho, de emprego, que o Senhor possa lhes dar a Tua resposta hoje, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.